Bom dia, senhores. Aproveitando que hoje é dia das eleições municipais para os cargos de vereador e prefeito, o tema dessa semana vai ser sobre direito eleitoral, alinhado com o direito constitucional. Antes de começar esse vídeo, quem puder votar, seria interessante até para o próprio fortalecimento da democracia, uma vez que há países no nosso globo que o cidadão não tem direito, ou seja, não pode exercer essa capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de votar. Então, como em nosso país nós temos essa capacidade eleitoral ativa, o direito de votar, é importante que lhe demos a devida valorização. Então, antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal, caso queiram fazer algum comentário, estamos à disposição. Peço também que, caso queiram fazer uma sugestão para os próximos vídeos, estamos à disposição. Até mesmo para o canal ficar mais dinâmico e podermos interagir com os telespectadores. Então, o tema de hoje nós vamos tentar responder a seguinte questão. Um candidato a vereador, portador de deficiência mental, ele poderia exercer o mandato eletivo? Essa pergunta surgiu em uma conversa que tive com um colega que ele havia levantado essa indagação. Ou seja, ele havia me falado que um candidato que tiver deficiência mental, a candidatura dele poderia ser impugnada diante dessa própria deficiência. Então eu procurei fazer um estudo desse assunto e vamos então tentar responder essa questão, que também não é nada fácil. Primeiramente, precisamos saber distinguir o que é condição de elegibilidade e inelegibilidade. Condição de elegibilidade são os requisitos positivos que a lei exige para que o candidato possa exercer a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado. E esses requisitos ou causas estão previstos tanto na Constituição Federal como na lei. Então, as condições de elegibilidade estão expressamente previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Carta Maior, que reza: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos, nos termos da lei, mediante. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República, 30 anos para governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Por outro lado, o artigo 15 da Constituição Federal estabelece que uma das causas de suspensão dos direitos políticos seria a incapacidade civil absoluta. Por outro lado, as condições, a inegibilidade trata-se de causas ou condições que impedem o próprio exercício da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Eles estão previstos na Constituição Federal e na lei. Então, a condição de elegibilidade são condições positivas, ou seja, são requisitos que o candidato ele deve atender para que possa ser eleito, são requisitos positivos. Por outro lado, as inelegibilidades são requisitos negativos, ou seja, casos configurados, impede a elegibilidade do candidato. E a inelegibilidade na Constituição está prevista no artigo 14, parágrafo 4º, que fala que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
E o parágrafo 2º do mesmo artigo fala que não pode alistar-se como eleitores estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório com Cristo. Então, a pessoa que esteja servindo o exército, bem como estrangeiros, eles são inelegíveis, bem como os analfabetos. Está no artigo 14, parágrafo 2º e parágrafo 4º da Constituição Federal. E além dessas hipóteses previstas na Constituição Federal, o próprio artigo 14, parágrafo 9º da Constituição estabelece que a lei complementar também pode estabelecer outras causas de inegibilidade. E essas outras causas estão previstas no artigo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar 64 de 1990, a Lei da Ficha Limpa, que prevê outras causas de inegibilidade, tal como o candidato que for condenado por decisão transitada de julgado ou decisão proferida por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena, por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio, além de outras hipóteses. Está no artigo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar 64 de 90. Então, após essa breve distinção que eu fiz entre condições de elegibilidade e inegibilidade, vamos a tratar agora do próximo ponto, princípio da atipicidade eleitoral. Segundo o princípio da tipicidade ou tipicidade eleitoral, as normas restritivas de direito eleitoral, que restringem a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado, elas devem ser interpretadas de forma restritiva. Consoante as lições de Marcelo Abelha Rodrigues, Ludigero Liberato e Flávio Cheim Jorge, curso de Direito Eleitoral Salvador, editora Juspodium, 2016, página 273, nós vamos colocar essa referência abaixo desse vídeo. Esses autores falam que, em nome da segurança jurídica, da previsibilidade, da estabilidade da democracia e do tratamento igualitário, exige que apenas o legislador e só ele estabeleça as regras de agência do direito eleitoral. Ou seja, esses autores estão tratando do princípio da tipicidade eleitoral. Com efeito, como uma das condições de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos, uma das condições de elegibilidade seria o pleno exercício de direitos políticos, que é suspenso em caso de incapacidade civil absoluta. Não obstante, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, hoje só o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Está no artigo 3º do Código Civil. Então, portanto, a pessoa com deficiência, ela só poderia ser relativamente incapaz, desde que, por causa transitória ou permanente, não pudesse exprimir sua vontade. Está no artigo 4, inciso 3º do Código Civil. E, ademais, o próprio artigo 6º caput do Estatuto do Deficiente, Lei 3.146 de 2015, estabelece que a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa. Então, por esse princípio, a pessoa deficiente, ainda que por causa transitória ou permanente não pudesse exprimir sua vontade, isso por si só não afastaria sua capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado, uma vez que não se trata de incapacidade civil absoluta, mas sim de apenas incapacidade civil relativa. Então, por esse princípio, só a incapacidade civil absoluta, que no caso que estamos analisando, poderia ser tratada como uma condição de elegibilidade, ou seja, a incapacidade civil relativa não poderia ser tratada como ausência de condição de elegibilidade. Vencido esse tópico, agora vamos tratar de um outro princípio democrático. Segundo o princípio democrático, o povo é o titular do poder constituinte originário, aquele que cria a Constituição Federal, que é exercido por meio de seus representantes. Está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal,
que estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, conforme esse princípio, caso um candidato portador de deficiente seja eleito como vereador, caso haja um laudo médico pericial comprovando que não tem condições de exercer a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o próprio mandato eletivo, isto se trataria de uma falta de condição de elegibilidade, ou seja, a plenitude do exercício dos direitos políticos. Então, com base nesse princípio, o próprio princípio democrático estaria ameaçado se uma pessoa portadora de deficiência mental não tivesse condições de exercer o mandato eletivo. Isso devidamente comprovado por laudo médico pericial, uma vez que ela não poderia atender os anseios do povo e a vontade popular em relação aos eleitores que o elegeu. Então, vencido esse tópico, agora vamos para o tópico número 4, ação cabível. Então, se partimos do pressuposto que, havendo um laudo pericial que comprova que o candidato portador de deficiência ele não tenha aptidão para exercer o mandato eletivo, qual seria a ação judicial cabível? A ação judicial cabível, nesse caso, é o próprio recurso contra a expedição do diploma, com fundamento na falta de condição de elegibilidade, ou seja, a falta de plenitude do exercício dos direitos políticos, uma vez que o próprio laudo pericial deve comprovar que o candidato não tem condições de exercer o mandato eletivo. Então, isso aí seria uma forma de restringir a plenitude dos direitos políticos. E uma das condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal é a plenitude dos direitos políticos. Então, essa ação, recurso contra a expedição de diploma, embora haja essa nomenclatura recurso, tem natureza jurídica de ação judicial eleitoral. E ela poderia ser proposta com fundamento na falta de condição de elegibilidade, ou seja, plenitude dos direitos políticos. E qual o prazo para propor essa ação? O prazo é de 3 dias após o último dia limite fixado para a diplomação. Está no artigo 262, caput parágrafo 3º do Código Eleitoral. Estabelece que o recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inexigibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Parágrafo 3º. O recurso de que trata esse artigo deverá ser interposto no prazo de 3 dias após o último dia limite fixado para a diplomação. E será suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará o seu cômputo. E quem tem competência para julgar essa ação eleitoral? No caso, seria o próprio juiz eleitoral, uma vez que se trata de mandato eletivo municipal. Está no artigo 35, inciso 12 do Código Eleitoral, que compete ao juiz eleitoral ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-lo ao TRE. E no mesmo sentido, o artigo 96 da Lei 9.504/97. E outra pergunta, quem tem legitimidade para propor essa ação eleitoral? São 3 legitimados. É o candidato eleito ou não, partido político ou Ministério Público Eleitoral. Então, qual que é a conclusão que tiramos desse assunto? A conclusão é que eu entendo que o candidato a vereador, portador de deficiência mental que seja eleito, só poderia ser impugnado sua candidatura por meio do recurso contra a expedição do diploma. E quem tem competência para julgá-lo é o juiz eleitoral, que deve ser interposto no prazo de 3 dias.
após o último dia limite para a diplomação. E quem tem legitimidade para interpor esse recurso é o candidato eleito ou não, Ministério Público Eleitoral ou partido político. Eu entendo que essa ação ela só poderia ser julgada procedente se houvesse um laudo pericial comprovando que o candidato eleito ele não teria condições de exercer o mandato, ou seja, de exercer a capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado, conforme o próprio princípio democrático, uma vez que ele não poderia atender aos anseios do povo. Isso conforme o princípio da proporcionalidade. Não obstante, se não houver esse laudo pericial comprovando que ele tem condições de exercer a plena capacidade eleitoral, ou seja, se o próprio laudo demonstrar que tenha condições de exercer o mandato, então, nesse caso, o diploma dele não poderia ser cassado, uma vez que isso constituiria uma brutal tratamento discriminatório à pessoa com deficiência, bem como violação ao próprio princípio da tipicidade eleitoral, uma vez que essa incapacidade civil relativa não lhe afetaria a plenitude do exercício dos direitos políticos. Então é esse o entendimento que eu possuo sobre o assunto. Ou seja, o mandato eletivo poderia ser impugnado por meio dessa ação, recurso contra a expedição do diploma, que tem natureza jurídica de ação eleitoral, e para que essa ação pudesse ser julgada procedente, ela deve haver um laudo comprovando que o candidato não tenha condições de exercer o mandato político. E o fundamento seria a própria ausência de condição de elegibilidade, ou seja, a plenitude do exercício dos direitos políticos, conforme deve ser demonstrado por laudo pericial. Por outro lado, se não houver laudo pericial, ou o próprio laudo pericial demonstrar que a deficiência mental não afeta a capacidade eleitoral passiva do candidato, nesse caso o mandato dele não poderia ser cassado, sob pena de brutal violação ao próprio princípio democrático, uma vez que se trata de um candidato eleito pelo povo e que não teve afetada a sua plenitude de seus direitos políticos. Então eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Estamos abertos a perguntas, a indagações. Caso queiram sugerir temas para os próximos vídeos, estamos à disposição. Peço também que os senhores façam também críticas, desde que sejam construtivas, para que possamos evoluir o nosso canal. E muito obrigado pela atenção de todos. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal. Bom dia.